Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje um cenário um pouco diferente, apenas de urgência aqui, que meu cenário normal está tomado por outra atividade aqui. Mas hoje a gente vai começar uma playlist nova a partir da minha leitura deste livro aqui, que eu ainda estou lendo, esse livro na versão digital, esse aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, que é Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, do Marshall Berman. Uma aventura da modernidade. Essa frase, né? Essa frasezinha, tudo que é sólido desmancha no ar, ela é muito famosa porque ela foi dita por Karl Marx no livro Manifesto Comunista, né? E aí a frase ficou tão famosa por várias razões que o Marshall Berman, já no final dos anos 70, começo dos 80, nos Estados Unidos, né, ele estudando sobre a modernidade, ele viu o quanto essa frase refletia, de certo modo, a própria modernidade. E aí ele vai fazer nesse livro, né, uma pesquisa bem elaborada, bem profunda, vai aprofundar bastante a questão do que é a modernidade, os aspectos que definem a modernidade como sendo não só um período, mas também um ethos, né, um modo de vida. E aí eu vou tentar trazer aqui para vocês no canal essa playlist, fazendo os comentários, interpretações sobre esse filme, ou sobre esse livro, e tentando o melhor possível fazer essa tradução para vocês e para que a gente entenda, né, porque é uma compreensão minha também, né, eu estou tentando entender também o que é essa modernidade, né, o que é esse momento em que nós vivemos e por que tem essa frase tirada de Karl Marx, né, como título do livro, né, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Pois bem, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou colocar aqui a nosso spot do Apoia-se, para que vocês possam pegar aí, conhecer a proposta do Apoia-se com o Super Acadêmico, e se quiser apoiar o canal, né, o Super Acadêmico, no Apoia-se. Além disso, se inscrevam no canal, né? Estamos com novos inscritos aí chegando todos os dias, todas as semanas temos mais de 10 inscritos, então sejam bem-vindos. E ao pessoal que está acompanhando o canal desde sempre aí, né? Eu agradeço os apoios, né? E a audiência também. Além disso, dê o like, né? Sempre que possível, coloca lá o likezinho, porque aí o algoritmo do YouTube entende que você está sugerindo o vídeo para outras pessoas. E comentem e compartilhem também o vídeo, certo? Então, vamos nessa! Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, então o Marshall Berman, ele é um pensador social, né, do século XX. E ele vai buscar compreender a modernidade a partir de alguns, vamos dizer assim, de alguns moldes que ele vai tirar da literatura e da sociologia, certo? Então, ele faz uma introdução geral, né, sobre como essa noção de modernidade é problemática, né, porque é uma questão intrínseca da modernidade o fato dela se colocar como problema. Certo? O Anthony Giddens também traz isso na obra dele,
que é sobre a modernidade, não lembro o título agora. Mas eu já falei aqui no canal em dois vídeos, procurem Anthony Giddens, além de uma série de vídeos em inglês também, mas tem um sobre as consequências da modernidade, é isso, o título do livro, é um da capinha azul, então tem dois vídeos sobre ele, esse livro. Então o Anthony Giddens ele fala a questão da autorreflexividade da modernidade. Então a modernidade é o tempo, digamos assim, em que os sujeitos que vivem nela pensam sobre si mesmos. Então é como se fosse uma coisa desse tipo. Mas o Marshall Berman ele problematiza muito mais, partindo especialmente da perspectiva artística, certo? Então no primeiro capítulo, que é o que a gente vai ver hoje aqui mais, ele vai pegar da obra de Goethe, né, um escritor alemão, a obra dele, o Fausto, né, que foi uma obra que foi escrita ao longo de muitos anos. É uma peça, uma peça lírica que é recitada, né? Ele começou a escrever no final do século XVIII e terminou no começo do século XIX, em um período de uns 30 anos de diferença entre o começo e o final. Então é uma perspectiva de transformação, porque é justamente nesse período em que tem as maiores transformações da modernidade, né? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, todas as problemáticas relacionadas com as guerras napoleônicas, então tudo aquilo ali ele acaba traduzindo artisticamente no livro, na peça, o Fausto. E aí eu vou explicar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje. Depois ele vai falar sobre o Karl Marx, depois ele vai falar sobre a obra do Baudelaire, em relação somente às transformações na Paris do século XVIII, na Paris napoleônica, né, no período do Napoleão III, e depois ele vai falar sobre digamos assim, os pensadores que retrataram a cidade de São Petersburgo na Rússia, que é o que eu estou lendo agora, né, que eu já mencionei isso aqui em alguns outros vídeos na playlist sobre a nova alma do negócio lá do Tom Morris. É nesse capítulo que eu acho que é o último, se eu não me engano, ou o penúltimo, acho que depois ele vai para a conclusão. Mas assim, essas perspectivas servem justamente a mostrar como a reflexão sobre a modernidade, sobre o que é a modernidade, o mundo contemporâneo, e por que as transformações tão fortes e súbitas, né, e constantes no próprio processo de desenvolvimento dessa época, estão ligadas a como esses pensadores, né, esses autores, o Goethe, o Karl Marx, o Baudelaire, e na Rússia, né, ele fala do Dostoiévski, que é o mais conhecido, e mais uns 2, 3 que eu não conheço tanto, agora não vou lembrar o nome, mas todos retratando justamente as transformações em São Petersburgo no século XIX. Bom, vamos lá então, sobre o Fausto, né? Para quem não conhece, né, o Fausto, mas eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, tende a não conhecer a obra do Fausto, mas conhece o espírito do Fausto, que é a história de um professor, se eu não me engano, que frustrado, né, com a própria vida e com o desânimo que ele estava tendo da vida dele, ele sofre uma oferta de um demônio, né, esse nome é muito famoso, que é o Mephistófeles, que é um nome que é apropriado inclusive pela Marvel, né? A Marvel usa esse nome, Mephistófeles, em várias ocasiões, como sendo aquele diabo, né, aquele demônio que oferece para a pessoa um contrato, né, de realização de alguma coisa em troca da alma da pessoa. Assim, não é tão simples, né? Geralmente no cinema é simplificada essa noção de contrato com o diabo, né? Pacto com o demônio, essa coisa assim. Mas o Mephistófeles oferece para o Fausto a chance dele se transformar e transformar o mundo. E aí, nesse processo inicial de transformação primeiro de si mesmo, ele primeiro deixa de ser um ser, né, uma pessoa desanimada com a sua própria situação, e passa a se ver de uma maneira diferente, passa a influenciar as pessoas ao seu redor. E aí o Marshall Berman fala que o Fausto se torna aquela pessoa que é o espírito da modernidade, né, o espírito empreendedor, é o espírito transformador, aquela pessoa que se dedica para a transformação do ambiente que te dá a base inicial, certo? A transformação dos amigos, da família e tal.
Então essa demonstração de autoconstrução a partir dessa autotransformação, digamos assim, acaba indo relativamente bem durante um tempo, até ter um envolvimento com uma mulher, e um elemento trágico acontece e ela acaba sendo presa ou morta, não me lembro direito como é que o Marshall Berman coloca, mas eu sei que desenvolve uma coisa trágica, e aí é o momento em que o Fausto reconhece que aquele poder que lhe foi dado pelo Mefistófeles, de influenciar, de transformar, tinha consequências, certo? Aí essas consequências, não só para ele, mas também para as pessoas ao redor, tinha como fator a necessidade de continuar transformando, que essa é a grande questão da modernidade segundo Marshall Berman. Então, a partir do momento que ele vai se transformando e se melhorando, se aprimorando como indivíduo, e aí tem consequências no entorno dele, ele passa a se dedicar a mudar, a transformar, né, a empreender sobre o território em que ele vive, né? Então o território que ele vive vai ser transformado pelos empreendimentos dele. Então é o cara do empreendimento, é aquele cara que vai transformando tudo para o progresso, pelo menos a ideia do progresso que a modernidade traz, né? Com transformações, com mudança e tal. E aí, assim, é bem simbólico para quem percebe, né? Quem lê o livro, a ideia de como a destruição de um certo ambiente significa para esse pensamento da modernidade o progresso, certo? Então a imagem que eu tive quando eu estava lendo sobre isso, né, que eu não li o Fausto, estou lendo o livro do Marshall Berman, mas a descrição que ele faz do processo de destruição da natureza, destruição das coisas antigas para a construção de novas, e que essas coisas novas elas são feitas para não durar muito, certo? Então a durabilidade, por exemplo, de uma construção antiga, como as pirâmides do Egito, tal, né? A muralha da China, são coisas que duram milênios, né? Dura centenas de anos, muito tempo, porque tem uma mentalidade diferente no processo de construção, enquanto que a mentalidade moderna é de transformação rápida. Então vamos devastar, por exemplo, um terreno, uma floresta, vamos aterrar uma baía, né? Umas coisas assim que é feito muito rapidamente, né? O avanço tecnológico tem um papel forte nisso aí, e aí esse processo de transformação rápida, que exige uma construção rápida, certo? Então todas as construções relativas com esse período, que é o período que a gente vive, são construções muito rápidas e cada vez mais rápidas. E essa velocidade de construção vai significar também a velocidade com que se deteriora e precisa de uma nova transformação, uma nova destruição, uma nova transformação. Então, os prédios, as cidades, as construções, as casas, os bairros, as indústrias, são o tempo todo construído muito rápido, levantado muito rápido a partir da destruição do terreno, e a deterioração também é rápida, acontece rapidamente também. Então 20, 30, 40 anos, 50 anos e um prédio precisa ser demolido para construir um novo, né? Todo um terreno, todo um conjunto de prédios que era símbolo de uma modernidade num certo momento, poucos anos depois, né, comparativamente com as construções antigas, são derrubados. E aí, no decorrer da história, né, o Fausto tem esses empreendimentos transformadores e modernizadores. Ele vai de encontro, né? Ele esbarra em um casal, né, que está num território, num lugar lá, e esse casal se recusa a vender, né, o local para haver a construção e empreendimento dele. E aí ele pede para o Mefistófeles resolver, né, a situação, e claro, o Mefistófeles é um demônio, né? O Mefistófeles vai lá e detona o casal lá, o casal de idosos, né? Não tem uma descrição nesse livro Marshall Berman de como, mas provavelmente no livro Fausto tem. E aí o Fausto, o problema foi resolvido, ele conseguiu fazer o que ele queria, mas quando ele fica sabendo o que foi feito com o casal, ele fica se sentindo culpado. Então é como se a conquista que ele teve para fazer a transformação que ele desejava no ambiente acabou trazendo também uma culpa inerente
que essa transformação destruiu o antigo. Então, do mesmo jeito que lá no começo da história ele destruiu as vidas das pessoas, de algumas pessoas, especificamente de uma pessoa, mas das pessoas ao redor dele, no processo de transformação dele próprio, quando ele começou a empreender para transformar o ambiente, acabou trazendo também destruição, né, e esquecimento das pessoas tradicionais, digamos assim. Então, a moral que o Marshall Berman coloca isso aí a respeito da modernidade, por isso que ele coloca nesse primeiro capítulo essa análise do Fausto, do Goethe, é que os processos relacionados com a transformação do mundo pela modernidade são processos assim cruéis, destruidores, que ao mesmo tempo são criadores, construtores e trazem progresso. Certo? Eu me lembro que, eu lendo isso, eu tive muita imagem de, aqui no Brasil, né, que aqui a modernidade chegou atrasada, né? E parece que até hoje nem chegou direito. Mas, assim, quando aqui na cidade de Salvador, o governador, né, o JJ Seabra, que a gente já falou aqui no canal sobre ele, uma biografia sobre ele faz a transformação modernizante de Salvador mesmo, é uma coisa bem, assim, cruel para tudo que é antigo, né? Todas as várias coisas antigas foram destruídas para dar lugar a uma noção de modernidade. Né? Mais tarde, alguns anos depois também, quando Antônio Carlos Magalhães foi prefeito de Salvador, também teve um processo de transformação, né, de modernização, destruindo e desapropriando muitas pessoas. Recentemente também teve coisas desse tipo, com obras relacionadas com o PAC, com a Copa do Mundo. Então, assim, tudo que é sólido, né, que parecia fixo e eterno, é rapidamente destruído para construir uma coisa nova. E isso aí é muito esse espírito de modernidade que o Marshall Berman coloca, e daí tirar do Marx, do Karl Marx, essa ideia, a partir dessa frase dele: tudo que é sólido desmancha no ar. Bom, a gente vê como consequência, claro, né, finalizando já o vídeo, a questão da devastação ambiental. Né? Então, o meio ambiente, como nosso principal problema, né, como espécie, né, como humanidade hoje, tem muito a ver com esse avanço da modernidade, já que todo o processo de destruição tem a ver também com o progresso e a maneira como nós aguardamos e esperamos um progresso constante, né, com recursos, né, com produtos, com maximização de todos os confortos que nós temos, não queremos abrir mão, mas ao mesmo tempo detonando o meio ambiente. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, dessa nova playlist. Certo? Nós terminamos semana passada a playlist de como sair do liberalismo. De certo modo tem uma certa continuidade aqui na temática, né? Mas esse livro do Marshall Berman está sendo bem interessante mesmo. Eu espero conseguir trazer para vocês aqui no canal um início, né, uma abertura para essa leitura do livro dele, que é um livro, assim, é denso, é um pouco difícil em alguns momentos, mas vale a pena, e eu recomendo, né? E continue também assistindo a playlist e todos os outros vídeos do canal ao longo da semana, certo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, apoiar o canal se quiser, lá no Apoia-se, é só clicar aí no primeiro link aí que está na descrição, Apoia-se. E também, logo na descrição, o segundo link é justamente para fazer a pré-compra, né? Está em pré-venda o meu novo livro que vai ser lançado em outubro, o Sexo Celebridades. Dê uma olhada lá na prévia do livro, né, nas 12 páginas que tem lá disponíveis para você dar uma lida. Se você gosta, aí você faz a sua pré-venda com desconto bem grande. Aproveite aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!